Meu filho se irrita com tudo. E agora? Sou Mariana Paz, psicóloga infantil, diretora da Clínica de Desenvolvimento Infantil Mariana Paz, e vamos falar sobre isso hoje. Estamos vivenciando uma situação tão inédita de confinamento social, de privação social. As crianças não estão podendo ver seus primos, seus amigos, ir para a escola, marcar uma tarde de piquenique, marcar uma tarde de ir para a casa do amigo, chamar um amigo para brincar em casa, piscina. Isso tudo não tem feito parte da realidade dos nossos filhos atualmente. E é claro que isso gera alguns efeitos psicológicos. O que eu tenho percebido muito como demanda das famílias agora é que os seus filhos têm apresentado uma irritação maior, têm ficado mais reativos, alguma frustração que eles conseguiam lidar bem, que eles conseguiam dar conta naquele momento, acaba ficando mais difícil para encontrarem uma estratégia para conseguir lidar e resolver aquele problema. Eles estão mais à flor da pele. É como se a gente tivesse um copo de água quase cheio. E se a gente pingar uma gotinha de um estresse, esse copo transborda e eles acabam apresentando uma reação muito mais intensa e uma desregulação emocional muito maior do que comumente eles trariam antes. Se seu filho já é uma criança mais irritada, mais reativa, mais impaciente para as coisas, pode ser que nesse momento todos esses comportamentos estejam mais intensificados, mais presentes e estejam chamando mais a nossa atenção. Nesse caso, a gente precisa acender uma luzinha de atenção para pensar como a gente pode ajudar o nosso filho nesse momento. Se o seu filho, por outro lado, é uma criança mais tranquila, mais passiva, que consegue lidar com as coisas com mais tranquilidade e agora, nesse momento do isolamento social, tem apresentado alterações, mudanças comportamentais, essa pode ser uma indicação de que algo de difícil está acontecendo com ele e que ele está apresentando algum tipo de sofrimento. Em ambos os casos, precisamos pensar na melhor maneira para ajudar os nossos filhos nessa hora. Muitos deles, especialmente os pequenininhos, ainda não têm um verbal desenvolvido para conseguir lidar com isso. Então, eles apresentam corporalmente essas reações e pode vir muito nessas mudanças comportamentais. Eles podem, então, jogar coisas, chorar com mais frequência, fazer birra com mais frequência, gritar por situações mínimas de frustração, se jogar no chão, entre outras coisas. Os maiores, eles podem apresentar verbalizações mais agressivas, falar coisas que a gente sabe que mobiliza o outro, os adultos, os pais. E nessas duas situações são reações que eles estão apresentando de uma insatisfação e de um sofrimento em função desse contexto. E agora, o que a gente pode fazer diante disso? A primeira dica que eu quero trazer para vocês hoje é: o seu filho precisa se conscientizar sobre o que está acontecendo no mundo e com ele diante dessa situação. Uma dúvida muito frequente é: o que eu posso falar, contar para meu filho sobre o que está acontecendo e o que eu acho que eu preciso evitar ou não preciso contar para ele? A gente sempre tem essa dúvida sobre o que dizer para eles. A ideia é o seu filho que vai ser o termômetro, a nossa indicação do que a gente pode falar e deve falar e de que maneira a gente vai explicar. Então, se o seu filho é uma criança mais curiosa, mais questionadora, pergunta: mãe, por que eu não posso ir para o shopping? Por que eu não posso passear? Por que eu não posso encontrar meu amigo? Por que eu não posso ir na casa da minha avó? A gente não vai viajar? Então, essas perguntas, se a sua criança é uma criança que pergunta bastante, a ideia é que você responda de maneira objetiva, clara, e sem precisar fazer muitos rodeios ou uma fala muito comprida,
exatamente aquela pergunta que ele está fazendo. Filho, a gente não vai poder sair hoje, você sabe que a gente tá todo mundo aqui lutando por esse coronavírus, para tudo passar logo e a gente poder se abraçar de novo. Então a gente precisa ficar aqui em casa. Que tal a gente descobrir um jeito mais legal da gente passar o nosso dia? Então seria algo que a gente pudesse explicar, responder e ao mesmo tempo dar uma esperança para essa criança de que as coisas podem ser legais também. Se o seu filho é aquela criança mais quietinha, que não pergunta muito as coisas, aí você pode estar então se questionando: o que eu faço? Para essas crianças, a ideia é que a gente possa dar oportunidade para elas poderem dizer o que elas querem expressar, do jeito que elas conseguirem. Então a gente dá um espaço, contar uma história e perguntar o que você acha. Ele falou com a avó hoje, o que você achou de falar com a vovó? Você queria ter falado o que é para ela, né? Como é que tá a escola? Você tá gostando das aulas online? Você queria ver seus amigos um dia de novo, logo? De quem você tá sentindo mais saudade, né? Então a gente pode puxar esses assuntos, trazer como uma oportunidade de diálogo e dar essa chance para eles poderem expressar o que está acontecendo naqueles momentos. Uma ideia é, quero alertar sobre isso. Quando, gente, tiver aquela hora que o seu filho está na grande irritação, tendo uma crise mais ansiosa, mais irritada, não é essa hora que a gente vai conversar com ele essas coisas. Nesse momento, a gente vai ser alguém que vai ajudá-lo a se acalmar, utilizando estratégias de diminuição daquela intensidade de sentimentos. Vamos beber aqui uma água, vamos aqui no seu quarto, vamos ler uma história, vamos respirar junto. E aí, depois que ele se acalmar, em outro momento, mais tarde, a gente pode retomar essa conversa para poder dar essa chance para o diálogo. Expressões de irritabilidade, agressividade, raiva, não conseguir lidar com frustrações, podem estar nos passando a mensagem de que eles precisam de ajuda. Estejamos abertos e de coração aberto para receber essas demandas e para ajudar os nossos filhos. Um beijo, tchau, tchau!